Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Olha, J17 Talks no ar, mais um episódio com informação para a gente compartilhar, para a gente aprender junto e trazer os nossos convidados especiais aqui para a mesa. Zé Manuel, como vai você? Tudo bem? Muito bem, estou me arrumando aqui porque nós vamos falar hoje de imagem pessoal. Exato. E imagem pessoal também está relacionada à forma com que a gente se veste. E lembra que eu fui procurar um espelho e não encontrei? Estou super preocupado. A gente está super arrumado, mas quem vai falar sobre esse assunto conosco é a professora Adriana Marques, coordenadora de pós-graduação, especialista neste assunto, que é o cuidado, que é a responsabilidade que nós precisamos ter com a nossa imagem profissional. A gente confunde muitas vezes, professora, estar arrumadinho, ter uma boa aparência e apresentação com imagem profissional e com esse conjunto de repertório que a gente precisa entregar. É mais do que a roupa arrumada e alinhada. É isso mesmo, professor. É uma satisfação estar aqui com vocês e principalmente falando de um tema que eu domino, que eu trabalho e gosto muito de levar a informação porque realmente existe essa limitação da percepção do que é imagem profissional. E vai além, sim, da aparência. Podemos aqui já iniciar com 3 pontos principais quando a gente fala de aparência, que eu preciso inevitavelmente olhar para a minha vestimenta, eu preciso olhar para o meu estilo. Será que eu estou condizente com a área de atuação, com o ambiente que eu estou? E, claro, com a forma que eu me cuido, com o cuidado pessoal, né? Então, muitas vezes a gente chama de aparência somente a vestimenta, mas vai muito além. E, claro, que imagem profissional é um guarda-chuva, abarca outras questões que vamos aí trabalhar ao longo da nossa conversa e é uma satisfação estar aqui com vocês. Você falou muito bem, né? É um guarda-chuva e é muito interessante quando você traz a questão da vestimenta, do estilo e do cuidado. Zé, na minha época o pessoal dizia o seguinte, o mundo trata melhor quem se veste bem. Mas não é só isso, é um conjunto, né? Além de existir um protocolo relacionado a isso, o dress code ele vem mudando de forma muito radical nos últimos anos em especial. Eu me lembro lá nos anos 90, quando eu trabalhei num banco, era obrigatório trabalhar de gravata. E nós víamos looks horrorosos, calças de moletom, mas o cara estava de gravata. Então, ele cumpria o dress code, mas ele não tinha uma boa imagem pessoal nem profissional. À medida que os anos foram passando e muitas empresas foram abandonando esse dress code mais formal, novos estilos foram nascendo, menos formais, mais casuais, alguns estilos mais despojados. O Nascimento sabe que eu adoro as meias coloridas, mas elas geram um contraste. Ela fica escondidinha, né? Ela fica escondida, mas ela gera um contraste simpático. Hoje não aconteceu, mas eu tenho uma coleção de lenços que eu gosto de utilizar. Tudo precisa ser utilizado de forma a gerar equilíbrio. Aquilo que é demais contrasta de uma forma negativa. E quando nós falamos de imagem pessoal, e a Adriane vai certamente falar sobre isso, nesse guarda-chuva é o conjunto. Como você se veste, como você se porta, como você adequa a sua postura, os acessórios, a bolsa que você tem, o seu computador, uma série de coisas que precisam estar em perfeito equilíbrio para transmitir a mensagem que você pretende transmitir. Isso mesmo. Até porque você sempre vai estar sendo observado. Eu gostei, e você é a professora, né? Eu gostei dos 3 pilares que você trouxe. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada um deles. Sim. Vestimenta, estilo e cuidado. Traduza para nós, professora. Joia. A gente precisa sempre avaliar se estamos adequados ao ambiente. Quando eu falo de adequação, eu não estou padronizando ninguém. Eu estou falando que existem ambientes e ambientes. Então, existem ambientes que comportam terno e gravata e que eu preciso respeitar. Existem ambientes que não comportam o terno e gravata. E por mais que o terno e gravata seja de um gosto pessoal e que eu gosto, ele não fica apropriado ou adequado para aquele ambiente. E o contrário é verdadeiro.
Então, a vestimenta, ela sempre vai acompanhar o ambiente. E a gente precisa olhar para esse lugar como um lugar de voz. Inclusive, na bio do meu Instagram, eu digo, né, que a imagem é uma voz. E a gente, entendendo dessa linguagem, a gente consegue fazer escolhas mais assertivas, né? E muitas pessoas dizem assim, mas eu tenho esse estilo apenas. Nós não temos apenas um estilo. E aí, é algo de se pensar. Onde eu quero chegar enquanto profissional, né? Qual é o impacto que eu quero gerar nos negócios, no ambiente que eu frequento, para que eu seja notada. Aqui, estávamos conversando no início sobre uma conversa rápida com o professor Nascimento de 3 minutos, né, professor? E já surgiu o interesse de fazermos um podcast sobre o assunto. Então, o que eu estou dizendo com isso? O quanto a minha imagem é uma voz. Imagine se eu não souber me comunicar. Obviamente que o professor Nascimento não teria despertado o interesse de ter aqui a minha participação junto de assuntos tão relevantes que vocês trazem. Então, isso é uma percepção. Tanto do tema, né, que eu te convidei e nem informei ao Zé, né? Daí hoje ele falou, mas quem é a Adriana? Daí eu falei, olha, a gente vai ter que estar bem arrumadinho aqui, fazer uma entrevista bacana para a gente melhorar a nossa performance, a nossa reputação de imagem, né? Então, a nossa vestimenta tem a ver muito com aquilo que a gente quer passar. Tem a ver com o que a gente quer passar e com a leitura do ambiente, né? Então, a adequação. E a parte do cuidado pessoal, ela entra a higiene, né? Então, nós estamos falando aqui de detalhes básicos como corte de cabelo, desenho de barba, vocês que usam, né? A barba, o quanto é importante um homem estar com essa barba asseada, bem alinhada. Isso denota cuidado pessoal. As mulheres, esse cabelo bem lavado, as unhas, né? Os acessórios, quando é demais. Então, imagina, nós estamos aqui numa conversa que precisa de silêncio, porque senão eu também trago um ruído de comunicação. Imagina eu com acessórios aqui, ó, barulhento, batendo na mesa. Isso é um problema, isso também é um ruído de comunicação para minha imagem. Então, o cuidado que eu preciso ter, ele vai além da beleza. Então, eu falo, nós não estamos concorrendo a um troféu de fashionista, né? Então, eu não quero que eu ser reconhecida por ser uma profissional mais estilosa. Eu quero que a minha competência, ela seja percebida. E é por isso que eu cuido da minha imagem profissional. Quando você trouxe essa questão da imagem, né, uma das coisas que eu estava pensando, e para você que está nos acompanhando, fique tranquilo. Nós vamos fazer um episódio especial e específico falando sobre as questões de comportamento empresarial. E aquelas saias justas, né? Como é que você trata a pessoa que tem caspas lá no teu trabalho? Porque isso vai aparecer pra gente. Ou aquela pessoa que está se vestindo, vira e mexe. Eu fui diretor de recursos humanos, o gerente vinha conversar comigo, olha, como que eu trato tal situação comportamental? Como que eu trato uma questão da vestimenta da moça mais curta ou mais longa? Isso a gente vai pegar e vai ter lá no dia do trabalho. O colaborador que sem perceber, e ele é um problema que ele tem, e ele tem excesso de oleosidade no cabelo, ou o suor mais exacerbado, né? Então, são coisas que a gente vai tratar aqui, mas num próximo episódio, para você ficar acompanhando. Se você tem esse problema aí na empresa, a professora vai estar aqui para ajudar a responder, né? E fazendo, desculpa te cortar um ponto aqui nisso, existem conversas que precisam acontecer. Né? E preparar o empresário, preparar o líder para lidar com isso. Aí a gente pode pensar em livros também que ajudam, que eu sempre sugiro aos líderes, aos gestores, aos empresários, porque conversas, tem um livro que se chama, inclusive, já vou até adiantar, Conversas Cruciais. Cruciais. Conversas Cruciais. É um livro sensacional que ajuda a gente a entender que é desconfortável trabalhar essas questões, só que precisam ser pontuadas e orientadas, que as pessoas muitas vezes não se percebem, né? E é o ambiente, é a cultura que prepara essas pessoas. E no ambiente político, essa semana, não vamos entrar em política, fique super tranquilo, né? Numa dessas brigas do momento aí, uma pessoa falou para outra, falou, olha, o amigo que é amigo avisa que o outro está tendo mau hálito, né? E às vezes no ambiente corporativo você tem tudo isso para lidar. Isso requer delicadeza, né? Isso. São conversas difíceis, como a Adriane comentou. Nem todo mundo sabe como conduzir. Muitas vezes o RH se vê abarrotado de reclamações e muitas vezes, ou na maioria das vezes, não sabe como conduzir. Falando um pouquinho dos projetos que nós realizamos lá no passado, hoje o professor Rudy esteve aqui conosco, tivemos o prazer de trabalhar juntos alguns anos atrás. Eu me lembro de um projeto de mudança de comportamento organizacional que nós fizemos numa indústria, chegando no chão de fábrica, justamente
para poder impactar as pessoas e aqueles colaboradores que eles precisavam tomar banho. Então imagina o complicado. É verdade. Então, Isso também. é complicado. E aí a gente consegue entregar isso de uma forma lúdica, cuidadosa. Não adianta. Há pouco tempo atrás eu lembro que eu chamei um colega, já num dress code bastante camiseta estava boa, calça estava boa, mas o tênis parecia que ele tinha tirado do lixo. E eu expliquei, olha, evita usar um tênis de corrida, procura utilizar um sneaker, pode ser até um All-Star, vai ficar bonitinho, mas ele precisa estar impecavelmente limpo. Não, mas eu aprendi que tênis legal é aquele surrado. Isso é lá na escola, na faculdade, na academia, mas dentro do escritório, o tênis tem que aparentar ter saído da loja. Aquela parte branquinha precisa estar super limpinha. Isso é um padrão de mercado. Passou uma semana, estava sujo de novo. Por quê? Há a necessidade, nós estamos trabalhando com comportamento humano, ok? Reprogramação. Há a necessidade de reforçar todos esses hábitos. Nem para todas as famílias e nem em todas as localidades há acesso a condições de tomar banho todos os dias. Eu lembro que nós atendemos um dos clientes que estava lá no Equador, onde aquela região onde aquela planta estava, tinha um problema grave de saneamento básico, que refletia dentro da planta. Joia, é isso então, mesmo. Nós temos que trabalhar sobre tudo isso. É olhar para dentro e para fora da empresa. Assim como já vivenciei também situações onde o colaborador não tinha máquina de lavar em casa e acabava que essa roupa não conseguia... com Curitiba pouco sol, né? A roupa não secava direito. Então, essa roupa cheirava mal. Então, não era nem que ele não tomava banho, o tecido, aquela roupa estava com mau cheiro. Então, até sobre isso, eu oriento as empresas, sobre o tecido de uniformes, sobre a forma que eu ajudo também esse colaborador a cuidar da imagem, né? Porque os odores faz parte da higiene pessoal, né? Então, a gente São cuidados tão simples, mas ao mesmo tempo tão complicados de serem compreendidos e da mesma forma ingressarem na nossa rotina. Quando uma empresa está passando por alguma transformação qualquer, por exemplo, e eu vivi alguns projetos assim, onde a empresa está adquirindo, será adquirida ou estará acontecendo alguma fusão. Nós temos que nos arrumar melhor. Eu estou recebendo uma visita em casa. Então não adianta soltar um informativo dizendo amanhã todo mundo com a camiseta da empresa e arrumem as mesas. Se as pessoas não são assim no dia a dia. Porque se a pessoa aparecer num dia que não está marcado, vai dar BO. Mas eu preciso estar preparado para isso. Então, mesas arrumadas, pessoas bem arrumadas, eu não preciso alertar, porque elas sempre estarão. Tem que ter Agora, há momentos, por exemplo, em fusões, eu já vi algumas fusões fracassarem por causa das pessoas, não por causa do dress code, mas por causa da cultura, onde nós tivemos choques de dress code. E eu presenciei um desses, onde naquela determinada empresa era permitido as pessoas irem com camisa de time de futebol. Nada contra quem gosta de camisa de time de futebol, mas não é para um ambiente corporativo. Mas a empresa que eu trabalhava deixava. Não é adequado. Sim. Não é adequado. E isso gera problemas, gera silos, gera competição, afeta a imagem da empresa. É um assunto extremamente delicado. Se você não está acostumado, não tem gente com experiência em cuidado na imagem pessoal para diferentes níveis e cargos, busque ajuda profissional. É essencial, porque a imagem dos seus colaboradores reflete a imagem da empresa. Sim. A moça do café, que é a mesma da faxina, usa uma roupa velha e surrada. O cara da portaria, uma roupa também super surrada e larga, desbotada. Você oferece camisetas bacanas da sua empresa para os seus colaboradores? Isso você falou, às vezes a empresa oferece 2 camisetas numa região fria, né, professora? Sim. E outra, né? As pessoas estão andando pela rua com essas camisetas. O que eles podem fazer e onde eles podem ir com essas camisetas? Isso mesmo. Porque é a imagem da empresa. Parecem que são coisas bobas. Todas elas afetam a percepção
de valor de uma marca. Isso mesmo. E justamente nessa orientação, professor, é que eu trabalho, porque o RH tem a dúvida: quantos uniformes eu ofereço, por qual motivo, qual é a frequência que eu vou trocar esse uniforme. Então tem a orientação até de tecido, para ter uma durabilidade maior, a questão dos uniformes coloridos, então vai desbotando aquela cor, também vai ficando feia. Então todos esses detalhes, existem um método de trabalho, né? E nesse método é orientado a empresa passo a passo realmente de como fazer e de como fazer para que a cultura dessa empresa, desde o chão de fábrica até o staff, possa entender que existe aqui uma cultura da imagem, né? E que são detalhes que parecem simples, mas são detalhes extremamente relevantes para a prosperidade do seu negócio. Imagem vende. E a diferença que você faz, às vezes, né? Às vezes o compras ou quem está fechando a venda diz assim: não, é R$3 mais em conta, é R$5 mais em conta. E aí você compra aquela camisa polo, comprei a camisa polo, mas a gola fica assim. Sim. Comprei uma camisa, uma camiseta, mas ela fica com baixa qualidade, né? Isso mesmo. Como é o seu trabalho? Vamos pensar o seguinte: nós somos uma empresa e dissemos o seguinte: professora Adriane, venha para cá, venha fazer um trabalho conosco, e nós te contratamos para uma consultoria cheia. Sim, sim. Eu faço primeiro a análise do ambiente. Existe aqui uma situação que muitas vezes o RH me traz por percepção deles, mas na realidade existem outras questões que precisam ser trabalhadas. O meu trabalho, ele é um trabalho multidisciplinar. Então, inevitavelmente, eu acabo orientando o RH de todas as necessidades daquele ambiente, porque para eu poder trabalhar com imagem, eu também vou desenvolver nesse colaborador a autonomia dele se cuidar, porque eu não vou ter todo dia alguém ali chamando a atenção dele, né? Em alguns ambientes, sim, mas alguns ambientes não. Então, eu preciso que ele gerencie essa imagem. E, para isso, eu faço a leitura desse ambiente. Existe muitas... Porque o ambiente, a gente falava com o Adeildo aqui há pouco, né, falando de cultura, tem tudo a ver com a cultura. Tem tudo a ver com a cultura. Você vai num lugar, daí você entra no banheiro e tá lá escrito... seu porco, não jogue papel no chão. Você assim, caramba, ali no escritório era um comportamento, aqui é outro. A linguagem, como é a cozinha, tem um conjunto de coisas que a gente acaba externando uma fala da corporação. Exatamente. E eu costumo dizer que o banheiro da tua empresa entrega, muitas vezes, o nível de cuidado. Então, não é só a sala da chefia, né? Eu receber o meu cliente aqui, então é somente aqui que eu vou cuidar. E o cliente pede a licença para ir no banheiro, chega lá no banheiro, eu não tenho esse valor que eu estou dizendo que entrego, compreendido por esse ambiente que também é infra, né? Uma infraestrutura oferecida que tudo é imagem. Então, desde detalhes como este, eu ajudo o RH a identificar como detalhes de cultura, né? Será que realmente eu tenho um ambiente que está sabendo que eu vou trabalhar com imagem? Eu já cheguei em ambientes que os colaboradores sequer sabiam, né, que eu estaria lá. Então, foi uma situação, uma saia justa que eu precisei administrar junto com a empresa. Então, eu faço, sim, esse trabalho de observação para poder identificar os pontos que se tratam da imagem profissional. Como falei no início, a imagem profissional é um guarda-chuva. E existem vários elementos que a gente trabalha ali, né? E podemos eleger pelo menos 4 desses elementos importantes aqui para a gente iniciar a nossa percepção desse guarda-chuva, né? Então, a gente já falou de aparência, que envolve essas 3 características. A gente pode pensar aqui também em comportamento e atitude. Comportamento e atitude é ato do dia a dia. E que se trata de pontualidade, se trata da empatia, se trata do respeito, se trata da cordialidade, da forma que eu trato uns com os outros, né? Então, a gente está falando de um comportamento que muitas vezes eu trabalho apenas a aparência, mas esse comportamento não reflete a imagem que eu preciso, né? Então, se a gente trabalhar esse pilar, que seria o segundo, né, de comportamento e atitude... Eu tô aqui anotando. Que ótimo. Aparência, comportamento, por quê? Porque a gente vai fazer um episódio especial só sobre esse olhar profissional. Então, maravilha. Aparência, comportamento e atitude, e os outros 2? Nós podemos considerar aqui as competências técnicas, como é que eu te digo que sei o que sei. Hard skills. As pessoas não têm obrigação de saber o quanto eu sou capaz de resolver um problema ou trazer uma solução. Eu preciso demonstrar isso de alguma maneira. Então, a forma que eu demonstro o meu conhecimento, se a gente pegar o pessoal da área de vendas, né? Não é só trabalhar um script de vendas que muitas vezes o cliente se cansa daquilo, né? Mas eu ensinar esse colaborador fazer esse rapport, né? Essa conexão, essa forma que eu naturalmente chamo esse cliente, ele compra de mim porque
ele passou a entender que o meu produto ou o meu serviço é vendido por meio de uma história. As pessoas compram história, não compram os serviços e produtos. Que né? necessariamente não é a história do vendedor, Exatamente. é a história da empresa. Então, aquele Exatamente. vendedor ele Perfeito. pode ser genial, mas se ele não seguir o protocolo de apresentação da empresa, quando o próximo for lá, o cliente vai dizer, mas não é a mesma empresa que está me atendendo. Isso, Então, isso essa mesmo. padronização é essencial. Na hora parece frescura, mas não é. Como atender o telefone, como responder. Qual que é a nossa persona quando nós atendemos alguém? Em nome da Isso. empresa. Em nome da empresa. Estou sempre à disposição para ajudá-lo. Ou a interpelação... Não é comigo. É sobre isso eu não sei falar. Exatamente. Desde o tom de voz, professor, eu consigo pelo telefone saber se você está disposto a me atender ou não. Isso. Ou se eu não sou bem-vindo. Porque eu digo para o meu cliente que ele não é bem-vindo por meio da minha atitude. verdade. Por meio do meu tom de voz. A mesma coisa numa reunião. Eu não Isso. preciso abrir a boca, eu posso estar impecavelmente bem vestido, mas a forma com que o meu corpo estiver posicionado já denota a minha preocupação, a minha intenção ou o meu desleixo. Exato. E isso também está relacionado à imagem pessoal. Professora, quarto ponto. Porque a gente vai voltar nesse assunto, ó, tá ficando bom. Estamos vocês caminhando. sabem, a gente vai mexer com coisas espinhosas. Sabe aquele problema que você não sabe como resolver aí na sua... Eu tô adorando esse episódio. Porque nós estamos chegando no final dele e deixando aquele gostinho, aquele teaser, aquele spoiler, para que você já assista o próximo episódio, que nós só vamos liberar daqui uma semana. Olha Quarto aí. ponto. Quarto ponto, nós podemos considerar credibilidade e reputação. Ou seja, o quanto eu sou confiável. Né? O quanto as pessoas confiam em mim para fazer negócios, o quanto as pessoas confiam em mim para comprar de mim. Eu costumo dizer que as pessoas só depositam dinheiro na sua conta se elas confiarem em você. Então, a gestão de reputação e de credibilidade é fundamental, que envolve a vestimenta. E aí, tem muitos executivos que me procuram e dizem, Adri, eu a partir de agora não quero mais usar terno e gravata. Então, até essa transição da mudança, ela precisa ser analisada, porque eu vou mexer em credibilidade e reputação. A transição, tanto de quem é formal e quer ir para um casual ou ao contrário, né, da casualidade para a formalidade, ela precisa ser feita em doses gradativas, para que eu vá também informando. Não vamos esquecer que imagem é uma voz, então eu vou comunicando às pessoas aonde eu vou chegar, onde eu quero, né? E isso envolve as oportunidades, isso envolve o jeito que as pessoas me enxergam, o jeito que as pessoas me percebem, para que possam me promover, me chamar, né, para um podcast, né, para que eu possa atrair a oportunidade que eu desejo, seja como carreira solo, né, todos autônomos, ou seja dentro de um CNPJ. E eu falo que o melhor momento para cuidar da imagem é dentro de um CNPJ de alguém. Tem muita gente que quer ter uma carreira solo, muita gente que gostaria de ter uma empresa, a partir de hoje eu vou cuidar da minha carreira. E eu sempre falo, comece agora, porque e falo por mim, sabe, professor, os meus primeiros clientes foram as empresas que eu trabalhava. Então, isso é uma resposta da minha reputação. Quando a gente começa a perceber que as pessoas estão nos chamando, que aquele cliente lá de 2012 voltou agora para fazer consultoria, quer dizer, eu estou trabalhando bem a minha reputação e a minha credibilidade. Então, isso é um parâmetro de imagem profissional bem gerenciada. E aí? Nascimento, temos Gostou, uma né? pauta fantástica para o próximo episódio. Acertei em trazer essa convidada? Bastante. Que joia. Professora, por enquanto, muito obrigado. Zé, muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Fique conosco, porque nós vamos ter outros episódios falando sobre imagem, sobre vestimenta, sobre a imagem profissional. Um abraço para vocês e até o próximo J17 Talks.